Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje, dia 2 de outubro de 2020, e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo na manhã dessa sexta-feira, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Pelo canal 8 da Dionet TV, pelo Facebook, pelo YouTube. Acompanhe a partir de agora. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais Web TV. Agora, 8 horas 5 minutos. Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Hoje, dia do Anjo da Guarda, Tiago. Santo Anjo da Guarda, né, Todos Beto temos Guidini? o nosso Anjo da Guarda, né? Alguns têm que ter maior do que os outros, né? E também Dia Internacional da Não Violência. E vamos passando já para a previsão do tempo. A previsão do tempo aqui em Nova Prata, essa sexta-feira será de sol entre nuvens. O dia amanheceu com 20 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 25 graus. E a previsão para o final de semana é de chuva, temperaturas amenas, e neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela economia. O Pix. Veja perguntas e respostas sobre o novo sistema de pagamentos. E pela agricultura, a produção brasileira de arroz deve superar 12 milhões de toneladas na safra 2020-2021. E pelas notícias do mundo, Estados Unidos, França e Rússia pedem cessar fogo no conflito entre Armênia e Azerbaijão. E na política, o governo desiste de usar os precatórios do Fundeb para financiar a renda cidadã. E pela atualidade, Cuiabá bate 2 recordes dos últimos 109 anos em intervalo de 3 horas e a temperatura chega a 44 graus. E pelo esporte, o chefe da equipe Red Bull reconhece que na Fórmula 1 o carro da Mercedes é o mais completo da era moderna. E pelas notícias do nosso estado, Rio Grande do Sul, mais de 250 servidores da segurança pública foram nomeados ontem aqui no Rio Grande do Sul. E nas informações da Serra e do Planalto, operação da Polícia Federal combate pornografia infantil em Caxias do Sul e Nova Prata. E pelas notícias da nossa região, um homem de 33 anos é preso suspeito de armazenar pornografia infantil aqui em Nova Prata. E nas atualizações no final do programa você vai ficar por dentro, porque Donald Trump e Melania Trump afirmaram nessa madrugada que testaram positivo para o coronavírus. Dentro de instantes, Monalise Canali faz a chamada com as novidades do nosso núcleo de jornalismo. Às 9 horas da manhã de hoje, entrevista ao vivo através do canal do Skype com o delegado de Polícia Federal, Dr. Noerci da Silva Melo, chefe da Operação Levana, que ontem passou por Nova Prata, trazendo os principais detalhes dessa investigação. Em primeira mão, o Conecta News traz essa informação para você. E agora vamos para a economia, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora 8 horas 8 minutos e começamos pelo portal Infomoney. O Ibovespa fecha em alta de quase 1%, puxado por Petrobras e exterior. Já o dólar sobe a R$ 5,65. O Ibovespa fechou em alta na quinta-feira, depois de passar a maior parte da sessão em queda. Quem puxou o desempenho positivo da Bolsa foram as ações da Petrobras, que ganharam força em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre a possibilidade de venda de subsidiárias de estatais sem aprovação do Congresso. E a maioria do Supremo decidiu pela liberação das refinarias sem aprovação legislativa, enquanto o relator ministro Edson Fachin estendeu ser indispensável o aval do Legislativo, os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux seguiram a divergência aberta por Alexandre de Moraes. Muito bem, essa informação que a gente tem aí, e nas atualizações a gente repercute o julgado do Supremo que liberou a venda de componentes da Petrobras sem prévia previsão do Poder Legislativo. Isso deve repercutir de maneira bastante influente nas próximas privatizações. E avançando, o IPEA prevê uma queda econômica menor
para 2020 e a ociosidade acaba batendo o recorde. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a previsão de queda do PIB brasileiro ficará em torno da casa de 5%, menor do que anteriormente havia sido divulgado. E segundo o portal da Reuters, o setor siderúrgico melhora projeções de desempenho para 2020. A indústria de produção de aço voltou a elevar projeções de desempenho para 2020 e avalia que terá crescimento em 2021, com base nos dados encomendados recebidos nos últimos meses, afirmaram executivos do setor ontem, quinta-feira. A expectativa para o consumo aparente da liga no país foi revista de queda de 14,4% para o recuo de 4,7% para cerca de 20 milhões de toneladas, informou o Instituto Aço Brasil, IABR, que representa produtores no país como Usiminas e ArcelorMittal. E informações em pesquisa feita por órgãos empresariais em parceria com o IBGE, divulgado pelo jornal Correio do Povo, o efeito negativo. 3 em cada 10 empresas brasileiras ainda sentem os efeitos da Covid-19. De 3,4 milhões de empresas, 33% informaram que ainda têm reflexos negativos por conta da pandemia. E essa pesquisa foi feita pelo Instituto Pulso Empresa, impactos da Covid-19 nas empresas, e foi divulgada no dia de ontem pelo IBGE. E segundo o portal da CNN Brasil, o Pix vai limitar o valor da transação para mitigar o risco de fraudes. Segundo, após manifestações de preocupações dos bancos para o regulador em relação às possíveis fraudes, o sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, que estreia em novembro, será lançado com possibilidade de limite para as transações. O sinal positivo do Banco Central em relação a essa demanda ocorreu na última sexta-feira e bateu-se o martelo, assim que o limite será o mesmo que as transações de débito. Mas afinal, Beto Guidini, o que será este tal de Pix, para quem não ouviu falar ainda? E o portal G1 traz algumas informações. O Pix é o novo meio de pagamentos através de transferências desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras. Ele serve para transferências de dinheiro entre pessoas físicas e jurídicas e também para receber pagamentos. O cadastramento começa segunda-feira, no próximo dia 5, através do banco no qual você tem conta. E as chaves de identificação é um e-mail, o número do CPF, o número do telefone e uma chave com código enviada por SMS. E segundo o portal UOL, o Ministério Público Federal pede volta de ação de 155 bilhões de reais contra a Samarco por barragem de Mariana. O Ministério Público do Federal em Minas Gerais, o estadual e as defensorias públicas de Minas, Espírito Santo e da União pediram a retomada de uma ação de 155 bilhões de reais contra as empresas Samarco, Vale e HP Billiton, no âmbito da queda da barragem do Fundão, na região de Mariana. Em novembro de 2015, a tragédia ambiental deixou 19 mortos e atingiu mais de 40 cidades na zona rural do estado. E agora as informações da agricultura para você no Conecta News, iniciando pela produção do grão, que esse ano deu um susto no consumidor. Estamos falando do arroz e a projeção é que a produção brasileira na safra 2020-2021 supere 12 milhões de toneladas. O valor é 7,2% maior do que foi colhido na safra passada, de acordo com os dados do CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Será que essa safra recorde vai baixar o preço do grão na prateleira, Beto Guidini? Esperemos que sim, né, Thiago? E segundo o portal Notícias Agrícolas, um estudo da Embrapa explica os motivos que fazem a carne bovina brasileira ser até 40% menos valorizada no mercado internacional. Na semana, os pesquisadores do Centro de Inteligência da Carne Bovina, o CICARNE da Embrapa, analisaram os 20 maiores países exportadores de carne bovina fresca, resfriada e congelada em quantidade, agrupando-se de acordo com o volume exportado e o preço cobrado. Foram feitas duas divisões, uma no preço de $5 por quilo, a outra na quantidade de 850 toneladas equivalente à carcaça, o que separou de 4 grandes grupos, quadrantes, e o preço baixo a quantidade alta.
o preço e quantidade alto, preço alto e quantidade baixa e preço e quantidade baixos. Variantes variáveis, não é mesmo, meu colega? E É. seguimos aí com as informações agora do mercado financeiro, as cotações dos principais bolsas no mundo inteiro. A Ibovespa fechou em alta de 0,93, recuperando a margem dos 95 mil pontos. Dow Jones alta de 0,13 e Nasdaq alta de 1,42. Nesse momento, as bolsas europeias operam em queda e os índices já fechados no Oriente, Beto Guidini, Nikkei menos 0,67 e Xangai queda de 0,20, já encerrados os movimentos da semana. E pelo câmbio, o dólar fechou ontem a R$ 5,65, o euro a R$ 6,64, a libra a R$ 7,28. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 154, mínimo R$ 146,30. O milho máximo R$ 67, mínimo R$ 61. O preço do arroz máximo R$ 107,35, mínimo R$ 103. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 244,50, mínimo R$ 237,50. Já a arroba da vaca máximo R$ 233,50 e mínimo R$ 228,50. E antes de falar das notícias do mundo, a gente manda um bom dia e um abraço para a Luane Abate, que está ligadinha conosco nessa manhã. E quem também está ligada conosco e já chama lá do lado de fora, nas abafadas ruas de Nova Prata, é Monalise Canari. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bem abafado mesmo. Se você ainda não saiu de casa, se prepara, porque está bem abafado. Então, como nós havíamos comentado ontem, a gente inicia nosso link ao vivo nessa manhã de sexta-feira, aqui na Arte e Sabor. Conversando com a Eliana Pagnoncelli, ela que vai explicar para a gente um pouco mais sobre a nova proposta, na verdade, a retomada, né, da proposta do café colonial. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos. Nós estamos, assim, muito felizes em poder estar retomando as nossas atividades, e desde março a gente está praticamente com o nosso espaço fechado. Vamos voltar, assim, devagarinho, né, com todo cuidado, adquirimos, né, conquistamos o selo de turismo seguro, vamos estar, assim, voltando mais para uma atividade turística, onde as pessoas possam vir passar um dia diferente, passear. Temos aqui, próximo ao nosso café, o Museu Rural, a Casa da Família de Conto, onde eles têm artesanato em basalto, que também disponibilizam visitação na pedreira. Temos também a nossa igreja, que é aqui pertinho, tão linda também, que pode ser visitada. E aos poucos a gente pretende estar voltando, dando opções às pessoas para poder passar umas horinhas diferentes, já que não estamos podendo viajar, passear, né? O nosso espaço ele é amplo, temos também o pátio, que dá para disponibilizar pallets, mesas, para que as pessoas se sintam mais à vontade. Também quem tem criança, tem um espaço para a criança circular também, com algumas restrições, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Eliana, explica pra gente, para participar do Café Colonial, como ele funciona? É por reserva, por encomenda, e o que tem no Café Colonial? Então, a gente tem no nosso café, agora, nesse formato que a gente está se preparando, a gente vai ter todo o cuidado na manipulação e também no preparo dos alimentos. A gente vai oferecer mais de 35 tipos de comidas, entre frios, salames, queijos, copas. A gente vai estar procurando colocar produtos da nossa região. O nosso café colonial, ele é composto a gente procura usar, assim, receitas das 3 culturas, a italiana, a polonesa e a alemã. Então, a gente vai fazer um café de colônia, né? Salame, queijo, copa, pães diferenciados, bolos, salgados também, claro. Vamos estar oferecendo sucos natural para as pessoas também. A melhor forma seria as pessoas reservarem antecipadamente.
porque a gente também vai estar operando com um número restrito de pessoas, né? Talvez chegue alguém, se tiver todas as mesas lotadas, a gente não vai ter como atender. Mas a gente, então, aceita reservas. Nesse mês de outubro, quem faz a reserva antecipada tem um desconto promocional de reabertura. E a gente também vai estar oferecendo assim, se a pessoa não quer ficar aqui para tomar o café e ela queira levar para casa, a gente vai ter as embalagens, a pessoa monta seu kit, escolhe o que quer e pode estar levando. E também vamos estar começando com a nossa lojinha, com os nossos produtos também disponíveis à venda. Quem quiser só vir comprar um produto, comprar um bolo, comprar um biscoito, também será muito bem recebido. E Helena, para finalizar, conta para o pessoal onde que fica localizada a Biscoiteria Arte e Sabor, e a gente gostaria que tu deixasse um convite para que todos possam conhecer, ter essa experiência do café colonial aqui. Então, nós nos localizamos, então, na comunidade do Gramado, na Estrada Pinheiro Machado, número 3580. Acessando as nossas redes sociais, a gente tem a localização, nos chamando pelos números que também estão disponíveis nas nossas páginas, a gente envia a localização para as pessoas, e é bem fácil para encontrar. Chegando à igreja, a segunda casa à esquerda. A nossa empresa, então, é familiar. Eu trabalho com meus filhos, meu marido, minha nora, meu genro, né? Então, a gente recebe todos com muito carinho. A gente agradece pelas informações. Sucesso sempre, né? A gente sabe que a Biscoiteria Arte e Sabor, ela já é tradicional aqui no município de Nova Prata, está ganhando cada vez mais espaço e esperamos que continue crescendo cada vez mais. A gente lembra sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. E hoje também tem Feirinha do Produtor, né, Eliana? Feira do Produtor, estamos com praticamente tudo prontinho, esperamos vocês lá. E venham provar nosso café. Isso mesmo, a Feira do Produtor fica localizada em frente ao Supermercado Portas, no centro de Nova Prata. Se você ainda não conhece a Feira do Produtor, vai lá. São produtos aqui do município de Nova Prata, produtores rurais, que prezam pelo bom atendimento e também pela qualidade do produto, assim como a Eliana. Lembrando sempre, então, que esse link externo tem apoio de Kiron Centro Cultural. Na Kiron você encontra cursos de música, ginástica do cérebro, cursos superiores da Cruzeiro do Sul, dentre tantos outros que possam suprir com as suas necessidades. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado, Matheus, e obrigado a Eliana pelas informações aí, Arte e Sabor, retomando as suas atividades. E agora vamos para as notícias internacionais, os marcos daquilo que é fato no mundo. Beto Guidini. Agora 8 horas e 22 minutos. E parabéns para a Eliana pela iniciativa. Segundo a CNN Brasil, Estados Unidos, França e Rússia pedem o cessar-fogo no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. Como um comunicado divulgado ontem, quinta-feira, os líderes dos Estados Unidos, da França e da Rússia pediram cessar-fogo imediato no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. Donald Trump, Emmanuel Macron e Vladimir Putin, que assinam o documento, condenam a escalada de violência na região de Nagorno-Karabakh e pede que os países retomem as negociações. E outra informação, só que essa no campo da diplomacia, a União Europeia abre ações judiciais contra o Reino Unido por violações do acordo do Brexit. Essa é uma informação que vem do portal CNN. Após o primeiro-ministro do Reino Unido dizer que irá promover uma legislação que anula partes específicas dos acordos celebrados entre a União Europeia e o Reino Unido, Bruxelas, através da sua porta-voz, avisou que estará ingressando com ações na justiça para resolver os problemas aí entre o bloco econômico e o Reino Unido. Tinham questões bastante complexas, principalmente vinculadas à parte comercial, e agora tudo vai correr para o Judiciário Europeu. E segundo o portal G1, a Huawei não conseguiu melhorar a segurança dos seus equipamentos de rede, diz a agência do Reino Unido. A Huawei, empresa chinesa de telecomunicações, não conseguiu resolver problemas de segurança digital apontados por uma agência do Reino Unido, de acordo com o relatório divulgado ontem, quinta-feira. O Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido
a NCSS, da sigla em inglês, pediu no ano passado que a Huawei reescrevesse seus códigos para resolver uma vulnerabilidade de seus produtos de telecomunicações. A companhia chinesa resolveu o problema, mas criou outras grandes falhas no produto, segundo a agência britânica. E pelo portal Deutsche Welle, a informação é que a Alemanha apontou aí as áreas de risco na Europa com maior índices de contaminação. E nessa classificação, Bélgica, Islândia e Irlanda do Norte e mais 8 regiões entraram na lista, que visa avaliar quais são os países da União Europeia que trazem altos índices de contaminação. O Brasil, na classificação alemã, ainda continua como área insegura. E segundo o portal da CNN Brasil, Nova York retoma aulas presenciais após quase 7 meses. Após quase 7 meses fechadas, as escolas públicas da cidade de Nova York retomaram as aulas presenciais esta semana. As escolas primárias reiniciaram suas atividades na terça-feira, dia 29, enquanto os ensinos fundamental e médio voltaram ontem, quinta-feira. Dos mais de 1 milhão de alunos da rede, 473 mil optaram pelo estudo remoto, como informou o Departamento de Educação da cidade em 14 de setembro. Os outros estudantes voltaram às aulas seguindo protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara e prática de distanciamento social. As escolas também colocaram uma enfermeira para prestar atendimento aos alunos durante o dia. E encerrando as notícias internacionais, Cuba afirma que os Estados Unidos estão pressionando a Organização Pan-Americana de Saúde para investigar o programa Mais Médicos no Brasil. Sob a ameaça de renunciar ao pagamento da contribuição financeira, os americanos, que são os principais contribuintes da OPAS, obrigaram aí a secretaria dessa organização a fazer um pente fino e uma revisão no programa Mais Médicos, uma parceria entre a ilha cubana e o governo brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência retornamos. Agora 8 horas e 26 minutos. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Voltamos já. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Bom, gente, na próxima terça-feira temos a presença de Uriberto Matei. É verdade. Aqui no nosso programa. Baita cara, hein? Acho. Cara, cara top. de estatura. Um grande cara, né? Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus.
oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, a sua central de notícias, a sua central de informação, que conta com o apoio e patrocínio de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Pazinato Odontologia Integrada, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Dom Antônio Empório de Carne, Preto Veículos, representante Chevrolet, Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, a Dilnet Telecom e Unimed Vale das Antas, que pelo canal 8 da Dilnet TV, pelo YouTube, pelo Facebook e pela homepage da Conecta Mais, transmitem ao vivo neste momento o Conecta News. Agora 8 horas e 32 minutos. Previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol entre nuvens para Nova Prata. O dia amanheceu com 20 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 25 graus. A previsão para o final de semana é de chuva e temperaturas amenas. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E agora vamos para as notícias da política. Começamos pelo portal Estúdio FM. Abre aspas. Sempre falei, não tem que fechar nada. Fecha aspas. Diz Bolsonaro sobre Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira, em São José do Egito, em Pernambuco, inaugurou uma obra hídrica à região. O evento, ele afirmou que sempre foi contra a ideia de que as pessoas fora do grupo de risco para a Covid-19 ficassem em casa durante a pandemia do novo coronavírus. Ele disse, não tem que fechar nada, não tem como prender ninguém dentro de casa. E também disse, temos que zelar pelos idosos, fora isso, tínhamos que trabalhar. E ele também voltou a defender a hidroxicloroquina, logo após a inauguração da segunda etapa do sistema do adutor de Pajeú, em Pernambuco. A região é o reduto eleitoral dos partidos de oposição, o PSB e o PT. Eu acho que nós vamos chegar em 2036, Beto Guidini, e o presidente ainda vai estar falando que a hidroxicloroquina é a solução. Mas avançamos, porque o próximo destaque que a gente traz, o governo desiste de usar os precatórios do Fundeb para financiar a renda cidadã. Em uma reunião que durou toda a tarde de ontem entre o senador Márcio Bittar, do MDB, e também toda a equipe econômica, ficou definido que os precatórios não serão usados. Uma nova rodada de conversas será adotada para ver qual será a fonte de renda adequada para o programa social. Segundo o portal G1,
O Fachin nega pedido de Lula para suspender o processo do triplex no STJ. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou um pedido de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o andamento do processo do triplex, no qual o petista foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O processo está na fase de recurso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ao Supremo, a defesa de Lula requereu a paralisação do processo até que o Supremo julgue se o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato foram parciais quando o petista foi condenado, neste caso, na primeira instância. E agora a gente trouxe essa informação da Operação Monte Cristo, deflagrada no dia de ontem pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, contra possíveis crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no setor farmacêutico. E durante o dia, algumas imagens reverberaram pela internet e uma delas é a que segue abaixo aqui na publicação da CNN. 5 milhões de reais encontrados em um gaveteiro. Vou pedir para o Douglas baixar um pouquinho porque a imagem impressiona, Beto Guidini. Que gaveta rica essa, né? 5 milhões de reais em espécie e numa outra apreensão em outro local. Ao final do fechamento da reportagem ainda não havia sido divulgada, mas estima-se que a operação prendeu em espécie mais de 12 milhões de reais. E segundo o portal da G1, as eleições de 2020 terão o maior número de candidatos militares dos últimos 16 anos. Segundo a eleição de 2020, já é uma disputa municipal com o maior número de candidatos policiais e militares dos últimos 16 anos. Em números absolutos, são 6.700 postulantes ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o país, superior ao total registrado em 2012. O aumento dessas candidaturas também é de 12,% em relação à eleição de 2016. E seguindo com a nossa programação, outro dado estatístico trazido pelo portal G1, mais de 8,7 mil candidatos adotaram títulos religiosos para os seus nomes nas urnas. O título mais comum é pastor ou pastora. Dados fazem parte dos levantamentos feitos pelo G1 aí, que apontam em todo o Brasil mais de 8.700 candidatos que levam aí alcunhas religiosas nos seus nomes, né, de votação. No segundo lugar, depois de pastor, vem irmão. Em terceiro, o bispo. Em quarto, o missionário. Em quinto, o pai. Em sexto, o padre, o apóstolo, o reverendo, o frei e o ministro. Mas faltou alguém nessa lista, sabe quem, Beto? Quem, Thiago? O santo. Porque santo. Todo mundo santinho, né, Beto? São todos santos. E segundo o portal Repórter, o TSE inclui em normas eleitorais medidas sanitárias contra a Covid-19. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou ontem, quinta-feira, a inclusão das normas eleitorais das medidas previstas no Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de novembro. Com a formalidade, passam a ser obrigatórias as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus durante a votação, conforme previstas no Plano de Segurança, que já havia sido anunciado no início de setembro. E agora a gente parte para as atualidades com as informações que são notícia. E começando pelo estado do Tocantins, pelo portal G1, uma mineradora foi completamente embargada após provocar uma nevasca com uma nuvem de calcário. O fato ganhou repercussão internacional após o minério deixar a vegetação totalmente encoberta de branco na área da indústria e também além da casa de moradores. A empresa diz que está providenciando a mudança do local. Nevou no Tocantins e o Instituto de Natureza do Estado embargou completamente a planta de produção de calcário por conta desse acontecimento. Afinal, o Tocantins praticamente quase passa na linha do Equador. Nevar seria uma contradição. E seguindo com as nossas informações, uma onda de calor que tomou conta do Brasil de forma bastante abrangente no dia de ontem. O mês de outubro começou com as temperaturas mais altas registradas e uma delas, inclusive, batendo recorde na sequência, a gente vai falar para você. Aí Cuiabá
Em 109 anos, chegou a 44 graus. A massa de ar seco segue estacionada no centro do país e o chamado bloqueio atmosférico. A ausência de correntes de ar fria durante o inverno e o jato polar contribuíram para a elevação das temperaturas. Mas conta para nós, Beto Guidini, como é que ficou Cuiabá no dia de ontem? Ficou com a lua vermelha, né, Thiago? Ficou vermelha a lua em Cuiabá. Segundo que Cuiabá bateu 2 recordes dos últimos 109 anos, com um intervalo de 3 horas e chegou a 44 graus. Ficou com uma lua vermelha. Cuiabá bateu 2 recordes históricos de calor. E às 17 horas, os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, marcaram 44 graus, estabelecendo um novo recorde de calor desde dezembro de 1910, quando começaram as medições. E seguindo com as informações, agora a gente volta para as notícias espaciais. Todo dia tem uma novidade do espaço sideral para a gente passar. A NASA encontra pedaços de outro asteroide em Bennu, mas a pergunta é como ele foi parar lá. O corpo mais maciço do cinturão de asteroides, né, que é Bennu, uma região circular do Sistema Solar, foram encontrados aí no asteroide orbitado pela sonda OSIRIS-REx da NASA desde o final de 2018. Mas a pergunta que fica é como isso aconteceu, e os cientistas estudam as probabilidades desse tipo de fato. Essas foram as informações. Agora nós vamos para a parte do esporte. E começamos pelo portal Globo Esporte. Após lesão, o Inter pretende prorrogar empréstimo de Saraiva e não deve buscar reposição. A ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, sofrida no empate em 0-0 com o América de Cali na última terça-feira, tira Renzo Saraiva de combate pelo restante da temporada, mas não altera os planos do Inter para a permanência do lateral direito. E mesmo após a lesão, a diretoria também conversa com o Porto para prorrogar o seu empréstimo, com vínculo vigente até o final do ano. E falando também do Colorado pelo portal UOL, a informação vem que, abalado e, abre aspas, na defensiva, fecha aspas, Eduardo Cudê está refletindo a atual fase em que o Colorado perdeu bastante rendimento nos últimos dias. E o semblante dele não poderia ser diferente após o 0-0 com o América de Cali. O treinador do Inter estava visivelmente abalado na entrevista coletiva que concedeu após a partida. Em uma respostas curtas e bastante cruas, o comandante refletiu a queda de rendimento do time, que há 4 rodadas não tem uma vitória, contudo classificado já para as oitavas de final e há pouco também estava na liderança do Brasileirão. E agora falando um pouco do tricolor de Porto Alegre, o autor do gol do Grêmio na Libertadores, Rodrigues, já foi alvo do time do Porto e cresce no time antes do Grenal. Antigo Tonhão Rodrigues se emparelha na briga com Paulo Miranda por espaço na defesa e pode aparecer no clássico. A vitória sobre o Universidade Católica trouxe os holofotes para cima do jovem zagueiro e puxou ele do elenco de base para as alternativas principais de Renato Portaluppi, despertando aí o interesse dos clubes do exterior. E também aí nós temos mais informações do Grêmio, que recebe consultas e avança nas negociações para empréstimo do meia Patrick. O clube belga, dono do jogador, né, que é o Lille, da França, é um dos interessados na contratação do jovem. E as conversas estão adiantadas para esta contratação. Com pouco aproveitamento do técnico Renato Portaluppi, o jovem desperta o interesse por equipes estrangeiras e também de outros times que conversam pela sua contratação. E agora, Beto Guidini, tudo pronto aí depois do pit stop? Isso, tudo pronto. E segundo o portal Globo Esporte, a Copa do Brasil, o sorteio define confrontos das oitavas de final. E confira todos os jogos. Segundo o sorteio realizado pela CBF, na manhã da quinta-feira, definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os 5 times que avançaram na quarta fase se juntam a 11 equipes que entram direto na competição das oitavas de final. E os jogos serão disputados na semana de 28 de outubro a 4 de novembro.
E seguindo com as informações do esporte, Copa do Brasil aí, uma competição bastante disputada. Agora a gente fala de Liga dos Campeões e futebol europeu, porque Lewandowski faturou o prêmio de melhor jogador do ano pela UEFA. O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, faturou o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2019-2020. O anúncio foi feito pela entidade durante o sorteio do grupo da Liga dos Campeões. O jogador polonês de 32 anos foi o artilheiro do torneio com 15 gols. E segundo o portal UOL, a Champions terá confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo na fase de grupos. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estarão frente a frente novamente. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, na tarde, definiu Juventus e Barcelona no grupo G do torneio. Assim, os craques se enfrentarão ao menos 2 vezes na atual temporada. Dinamo de Kiev e Fenerbahçe de Hungria completam a chave. E agora falando de Fórmula 1, as principais notícias, e a gente traz aí uma realidade que foi constatada por quem entende do assunto. O chefe da equipe Red Bull reconhece que o carro da Mercedes é o mais completo da era moderna. Christian Horner disse que a equipe alemã elevou o nível de eficiência para outro patamar, mas que ainda quer tentar diminuir a diferença antes de 2022. Olha só, né, Beto? A Fórmula 1 ela contém aí os mais altos componentes tecnológicos da parte de engenharia automobilística e outras áreas também que entram nesse segmento. E admitir que a equipe rival tem o melhor carro da era moderna deve dar uma dorzinha no cotovelo. E segundo o portal UOL, Anthony Davis brilha e Lakers atropelam o Heat no primeiro jogo da final da NBA. O Los Angeles Lakers e Miami Heat fizeram na noite de ontem o primeiro jogo da série de finais da NBA. E sem tomar conhecimento do rival, a franquia do sul da Califórnia atropelou e venceu por 116-98 para sair na frente da disputa da melhor 7 partidas em Orlando. Estreante em decisões, Anthony Davis foi o destaque do jogo e fechou como cestinha com 34 pontos. Pelo lado do Heat, Jimmy Butler anotou 23. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com as informações do estado, da Serra e do Planalto para você. Agora 8 horas e 46 minutos. Conecta News, conecta mais Web TV, conectando você. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470.
Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade e a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. E no dia 5 de outubro, o nosso encontro acontece com a pauta Eleições 2020. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber Suzy Fernandes, chefe do cartório eleitoral, Leonardo dos Santos Rossi, promotor eleitoral, e Carlos Quester, juiz eleitoral. A pauta é das mais interessantes. Espero vocês! Retornamos ao vivo para você e dentro de alguns instantes, ao vivo com o delegado de Polícia Federal, chefe da operação que ontem passou por Nova Prata, trazendo as principais informações dessa operação. Em alguns minutos também, Monalise Canali trazendo uma informação diretamente do centro da cidade para você ficar a par do que está acontecendo, isso lá na agência do Banrisul. Ela já está conectada? Então, abrindo aí para Monalise Canali nesse momento. Está aqui. É isso mesmo, Thiago. Estamos aqui em frente ao Banrisul do município de Nova Prata, onde um funcionário testou positivo para o coronavírus, o novo Covid-19. Por conta disso, por precaução, a agência resolveu, então, deixar em isolamento todos os funcionários, prezando pela saúde dos funcionários e também dos seus clientes. Então, nessa manhã de sexta-feira, a agência está passando por um processo de sanitização, mas ainda não há uma previsão de retorno das atividades para a agência. Para os caixas eletrônicos, existe sim a possibilidade de na próxima segunda-feira eles voltarem a funcionar, mas a gente frisa que isso vai ser comunicado ao longo da semana, no decorrer dos próximos dias, quais são as novas medidas a serem tomadas pela agência do Banrisul. Então, a gente lembra, a agência está completamente fechada nesses próximos dias e a gente recomenda que todos os telespectadores prestem atenção nas nossas novas notícias, nas notícias da agência do Banrisul, para saber quais serão as próximas medidas e o momento em que a agência passará a atender normalmente. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise. Informação em primeira mão. Então, a agência do Banrisul de Nova Prata está fechada por hora por questões vinculadas aí à contaminação de Covid-19. Os caixas eletrônicos também não estão operando nessa sexta-feira. Na medida que as informações chegarem, nós vamos repassando para você. Beto Guidini, hora e temperatura da nossa cidade. Isso mesmo, Thiago. Agora 8 horas e 53 minutos. A previsão do tempo para essa sexta-feira de sol entre nuvens aqui para Nova Prata. O dia amanheceu com 20 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 25 graus. E a previsão para o final de semana é de chuva e temperaturas amenas.
e neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora pelo nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, e começamos pelo portal Pioneiro. Mais de 250 servidores da segurança pública foram nomeados ontem aqui no Rio Grande do Sul. O vice-governador do Rio Grande do Sul, secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, que assume o Palácio Piratini no meio desta quinta-feira, e o governador Eduardo Leite cumpriram a agenda no estado e prometeram nomear 258 novos inspetores e escrivãos na Polícia Civil. Ranolfo concedeu entrevista ao programa Gaúcha e, na Serra, na quinta-feira, e também afirmou que, além dos novos profissionais da Civil, está prevista a formação de 879 novos soldados da Brigada Militar para novembro. E outra informação, a partir de uma operação do Ministério Público, são investigados aí os dirigentes e ex-dirigentes dos sindicatos dos atletas profissionais. Em uma operação liderada pelo Grupo de Ações de Combate ao Crime Organizado, foi aí desencadeada e se estima que existam aí um desvio na casa dos 8 milhões de reais dos cofres da entidade. E a operação agora vai investigar e analisar as provas coletadas. E segundo o portal Sul 21, o retorno às aulas no Rio Grande do Sul é rechaçado em audiência realizada pela Assembleia. O retorno às aulas presenciais no Rio Grande do Sul, no momento em que a pandemia da Covid-19 ainda está fortemente presente no Estado e no Brasil, foi a principal pauta da audiência pública realizada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Assembleia Legislativa na manhã da quarta-feira. A proposta pelo deputado Valdeci Oliveira, a audiência realizada em ambiente virtual, contou com a participação de centenas de pessoas, entre professores, representantes de sindicatos, federações, confederações de trabalhadores da educação, entidades estudantis, médicas, profissionais de saúde e universidades. E segundo a avaliação do deputado proponente, durante mais de 2 horas de manifestação, ficou claro que não há condições mínimas para um retorno às salas de aula com segurança. E informação também que vem pelo portal Estúdio. O governo do estado pode até demitir servidor público estadual que recebeu indevidamente o auxílio emergencial. Após uma reunião, a definição foi do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que disse que as sanções administrativas podem, inclusive, implicar em demissão. O cruzamento de dados apontou que mais de 3.500 funcionários do governo do estado receberam auxílio emergencial e todos já são plenamente identificados. E segundo o portal Correio do Povo, tendas de triagem de Covid-19 apresentam redução no atendimento em Porto Alegre. As 5 tendas de triagem da Covid-19 em hospitais e nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre apresentaram uma discreta redução no movimento de pessoas nos últimos dias. No entanto, após o anúncio do fechamento de outras estruturas de atendimento a pacientes do Grupo Hospitalar Conceição, houve nessa semana um aumento na procura do serviço nos hospitais Vila Nova, Restinga, Extremo Sul e as unidades de saúde de Bom Jesus, da Lomba, do Pinheiro e também da Cruzeiro do Sul. Diminuindo o movimento nas tendas, isso é uma boa notícia. Agora, uma informação que vem da metade sul de Rio Grande. E a informação é que um cão acabou morrendo após ser arremessado do 5º andar do residencial BGV 2 em Rio Grande. O cão chamado Lupe foi socorrido com vida, mas morreu no consultório veterinário. Isso aconteceu às 1h30 da tarde do último dia 30, de acordo com informações repassadas, né? O cão foi socorrido. Ele era morador do residencial há alguns anos e até o momento não se sabe quem foi o autor desse crime, porque agora isso é crime. Foi sancionada essa semana a lei que prevê punição para quem maltratar animais domésticos e esses casos passarão a serem enquadrados como um delito. E segundo o portal Pioneiro, a Polícia Federal combate pornografia infantil em Caxias do Sul e aqui em Nova Prata. A Operação Levana da Polícia Federal combate a divulgação de pornografia infantil na Serra pela internet. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Caxias do Sul e em Nova Prata ontem, quinta-feira. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante aqui em Nova Prata.
Em Caxias do Sul, um homem chegou a ser detido, mas não configurou uma prisão em flagrante. Os policiais colheram provas de acesso a sites de pornografia infantil, mas não localizaram material armazenado. No entanto, é possível que o material esteja criptografado, por isso o equipamento foi apreendido e será submetido à perícia. Exatamente, Beto Guidini. É sobre esse fato e essa informação que dentro de alguns minutos teremos entrevista aí com o delegado de Polícia Federal, que trará as informações para nós sobre essa investigação. Inclusive, deixa até reprisar aqui o delegado Noerci da Silva Melo dentro de alguns minutos conosco aqui. Agora temos uma matéria, Beto Guidini, sobre Isso o Dia mesmo. do Dentista. Isso mesmo. Agora são 8 horas e 59 minutos, 9 horas. O Dia Mundial do Dentista é comemorado amanhã, dia 13 de outubro. E não poderíamos deixar essa data passar em branco. E a nossa equipe conversou com a dentista Sandra, no município de São Jorge, que comentou sua profissão. Vamos conferir. No dia 3 de outubro, comemoramos o Dia Mundial dos Dentistas. E muito além do que cuidar dos seus dentes, a profissão cuida também da sua autoestima. Para falar um pouco dessa profissão, conversamos com a dentista Sandra Primieri, aqui do município de São Jorge. Bem, na verdade, eu nunca quis ser dentista, não era um sonho meu. Mas, por influência da minha irmã, que já cursava, eu tive um primo muito amigo meu, que também já cursava, acabei me inscrevendo no vestibular e passei. Felizmente, foi uma grata surpresa para mim, porque eu adorei. Hoje eu não me vejo fazendo mais nada a não ser dentista. Eu me realizei nessa profissão. Já fazem 24 anos que eu me formei. E assim, ao longo desse tempo, só eu descobri coisas boas. Eu me realizo nessa profissão realmente. Eu vejo a odontologia assim como um trabalho muito humano, muito de devolver ao paciente um sorriso bonito, a trazer saúde bucal, não só isso, mas a gente se torna companheiro. Eu hoje me dedico mais à saúde pública, que foi o que eu mais gostei durante a minha profissão. Eu gosto muito de trabalhar com prevenção, me especializei em saúde coletiva, então me encontro nesse trabalho. Acho que a gente fica mais próximo das pessoas, a gente consegue ter um acompanhamento melhor. Atualmente, o cirurgião dentista ele está indo além. Como melhorou bastante a saúde bucal, então o que mais agora a procura maior é pela estética, pela beleza dos dentes, o sorriso. Hoje em dia, os dentistas estão também trabalhando muito com harmonização facial. Eles estão indo um pouco além do trabalho dente em si. Eles estão se dedicando mais a essa área. Não que se deixe de lado o tratamento realmente do dente, da saúde bucal, da função dentária, né? Mas também há essa possibilidade. Quando a gente entrega o trabalho, conclui o trabalho para o paciente, e ele se olha no espelho e dá um sorriso, fala por si só. A gente vê a satisfação dele. Então, às vezes, um paciente com autoestima baixa, se sentindo mal, não gostando de si próprio, em função até da estética dentária dele, quando a gente conclui o tratamento e vê o sorriso, vê a satisfação, eu acho que isso é muito marcante para nós. Eu quero parabenizar a todos. Eu acho que nós estamos numa profissão maravilhosa e eu desejo que todo mundo, que todos os meus colegas, enfim, se encontrem e se realizem nela. Muito bem, retornamos ao vivo para você para trazer agora uma entrevista com o delegado de Polícia Federal. Só vou me posicionar melhor aqui, porque a gente teve um probleminha com a câmera no nosso intervalo. O delegado de Polícia Federal, Dr. Noerci da Silva Melo, que vai relatar para nós os fatos apurados em investigação numa operação da Polícia Federal desencadeada
no dia de ontem, a Operação Levana, que passou inclusive por Nova Prata. Conseguimos abrir o link com o Skype com o delegado já? Bom dia, delegado Noerci, me escuta? Bom dia, tô ouvindo. Não sei se tá me ouvindo aí? Bom dia, delegado, tudo bem? Agora lhe ouço, tivemos um probleminha com uma câmera. Delegado, é muito bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a primeira solicitação que a gente tem aí, como é que iniciaram essas investigações da Operação Levana, já que a Polícia Federal, nos últimos meses, também a gente acompanha o trabalho desse ano, grandes operações no âmbito de combate à pornografia e compartilhamento de imagens aí vinculadas a atos de pedofilia. Como é que começou essa investigação, delegado? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham a Conec. A Polícia Federal tem um trabalho permanente de acompanhamento de pessoas que praticam crimes através da rede mundial de computador. A rede mundial de computador ela tem uma parte que é a mais aparente, que todo mundo utiliza, onde se encontram os sites de e-commerce e diversos outros que são sites e links que as pessoas qualquer pessoa pode consultar através do Google ou outros programas de consulta. E existe uma parte oculta, que é o que se chama de Deep Net, e nessa parte ficam os programas operacionais que sustentam a internet, e também é uma parte utilizada, uma pequena parte da Deep Net, que se chama de Dark Net, onde são praticados basicamente crimes pela internet. Então, a Polícia Federal tem um acompanhamento permanente do tráfico de informações nessa rede oculta. E a partir daí, então, são identificados alvos e desencadeadas investigações. Muito bem. E, delegado, em tese, quem compartilha esse tipo de imagem, vídeo, enfim, essas mídias diversas que circulam nessa camada oculta da internet que o senhor nos traz, qual é o tipo de crime que essa pessoa acaba incorrendo? Na realidade, são 3 crimes que podem estar presentes quando envolve criança ou adolescente. O primeiro é aquela pessoa que produz as imagens. Essa pessoa que produz as imagens, ela pratica um crime que tem uma pena prevista de 4 a 8 anos, seja qual for a forma que ela produz essas imagens. Quem armazena essas imagens responde por um crime de posse de imagens pornográficas e tem uma pena aí de 1 a 4 anos. E também quem compartilha. Quem compartilha, o crime prevê uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E ainda também responde pelos crimes as pessoas que são responsáveis, seja por qualquer parte da cadeia de produção desse tipo de imagem. Os próprios provedores de internet, uma vez tendo conhecimento de que esses sites eles possuem imagens de criança ou adolescente, também respondem pelo crime. E, delegado, a gente teve um alvo dessa operação, né? Um homem aí de 33 anos aqui na cidade de Nova Prata, chama a atenção, claro, de toda a população local. Somos uma cidade relativamente pequena, com 27 mil habitantes, e a chegada da Polícia Federal chama muito a atenção. Como é que a investigação tomou a rota aí para subir a Serra das Antas e chegar aqui na capital do Basalto, Nova Prata? A Polícia Federal, então, ela tem esse monitoramento, essa investigação constante acerca desse tipo de delito. Nesse tráfego de informações, de imagens que ocorre, né, nessa darknet, nesse submundo da internet, basicamente a Polícia Federal investiga os fatos, o tráfego de imagens. Através do tráfego de imagens são identificados os IPs de onde estão sendo originadas essas imagens ou para onde essas imagens estão indo, ou os determinados IPs que acessam os sites de pornografia infantil.
Então, basicamente, esse tipo de investigação da Polícia Federal, ela não parte de pessoas, ela parte do tráfego de imagens. E, através do tráfego de imagens, se identificou um IP aí na cidade de Nova Prata, onde então se chegou, na data de ontem, à prisão de um homem nessa localidade. Muito bem. E, delegado, como eu ia dizendo, não é muito comum a gente ver na nossa cidade as viaturas da Polícia Federal, apesar da gente noticiar quase que todos os dias operações da PF em vários locais do país. Aliás, uma das instituições mais sólidas que a sociedade brasileira pode contar. Delegado, o que o senhor pode nos falar, agora abrindo um pouco sobre o trabalho da Polícia Federal? Quais são os principais crimes apurados pela instituição aqui na região da Serra Gaúcha? A Polícia Federal, ela investiga todos aqueles crimes que, de uma forma ou de outra, atingem bens, direitos ou interesses da União. Dentro dessa gama de delitos que a Polícia Federal investiga, um deles é a pornografia por meio de tráfico de imagem por meio da internet. Por que a Polícia Federal investiga e quando ela investiga esse tipo de delito? A pedofilia, ela também é investigada pela Polícia Civil e também é competência da Justiça Estadual em determinados casos. Quando é que é competência da Justiça Federal e, no caso, a Polícia Federal investiga? Quando esses delitos são praticados num país e, de uma forma ou de outra, eles podem se propagar para outro país. Então, quando são praticados através da rede mundial de computadores, uma vez que uma foto de uma criança ou adolescente ela é publicada na internet, ela pode ser acessada de qualquer parte do mundo. Então, nesse caso, é atribuição da Polícia Federal investigar. Além da pedofilia, os crimes que mais acontecem na nossa região, e não só na nossa região, mas como no país inteiro, é o tráfico de drogas, que é muito forte na Serra, por ser uma região de poder aquisitivo alto, uma região com uma população elevada. A Serra Gaúcha como um todo é alvo dos grandes traficantes que operam aqui na América do Sul. E também, hoje, no Brasil, já quase superando o tráfico de drogas em termos de movimentação de dinheiro, é o contrabando de cigarros. Para se ter uma ideia, hoje as últimas pesquisas realizadas no Brasil indicam hoje que mais do que 50% do cigarro comercializado já é de origem estrangeira, mais precisamente no nosso caso, é cigarro produzido no Paraguai e irregularmente enviado para o Brasil. E, delegado Noerci, uma última pergunta aí para a gente ir encerrando a nossa entrevista, né? Claro que todas as operações da Polícia Federal ocorrem em sigilo, mas sempre estamos à espreita. É possível esperar novas incursões da polícia na nossa microrregião, aqui nas nossas cidades próximas? E como que a população local pode fazer para acessar os serviços da Polícia Federal? Acerca das investigações, a Polícia Federal tem alguns trabalhos que são permanentes. O trabalho de combate à pedofilia é um trabalho permanente e onde, então, a Polícia Federal permanece monitorando esse tráfego de imagens pornográficas via internet e, uma vez havendo pessoas da nossa região, de Nova Prata ou qualquer outra cidade, que acesse esses sites ou enviem imagens pela internet, certamente serão identificadas e serão investigadas e identificadas. Da mesma forma, o tráfico de drogas é um trabalho constante da Polícia Federal. E como na Serra Gaúcha o tráfico ele é muito forte, é muito intenso, é um trabalho permanente e onde praticamente todo ano várias operações de combate ao tráfico são deflagradas aqui na Serra Gaúcha. O que ocorre é que o tráfico de drogas, ele, pela Constituição Federal, ele é uma atribuição da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal tem convênio com os estados.
Então, o tráfico mais local, no primeiro momento, ele é investigado também pela Polícia Civil e também pela Brigada Militar. E quando, então, envolve o transporte, quem envia essa droga para cá, então, o grande traficante, o grande distribuidor, aí a Polícia Federal, por ter uma maior mobilidade dentro do território nacional e também em relação a outros países, a Polícia Federal normalmente investiga esse tipo de tráfico. E no ano, especificamente nesse ano de 2019, e virando, já que a gente já está no final do ano para 2020, estão sendo intensificadas as operações de combate ao contrabando de cigarros. A gente acompanha, delegado, diariamente, em todos os noticiários das fontes que abastecem o Conecta News, uma crescente de apreensões, sejam elas tanto de drogas quanto de cigarros contrabandeados, em ações conjuntas, coisas que não eram observadas anteriormente, ações articuladas entre as polícias dos estados, tanto a civil quanto a Brigada Militar, em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. A gente enxerga a partir desse ano de 2020 uma coesão muito grande entre as forças policiais. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Hoje, principalmente com o avanço da internet, das comunicações como um todo, se tornou rotina o compartilhamento de informações. Então, a Polícia Civil, a Brigada, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, elas estão trabalhando hoje de forma muito integrada, através da troca de informações. Nesse sentido, tem-se obtido êxito muito forte, principalmente o que no dia a dia se verifica muito em apreensões de cigarros e drogas e outros tipos de apreensões também, agrotóxicos, nas rodovias. Isso faz parte de um trabalho integrado entre as polícias, com a utilização de um trabalho de inteligência policial, onde se identifica de uma forma ou de outra essas pessoas. Então, uma pessoa hoje que vai para o Paraná, e no Paraná eles têm alguma informação que possa indicar que ela está praticando um ilícito, imediatamente essa informação é compartilhada com as polícias de outros estados, a fim de que se efetive o combate. Quanto à outra pergunta que tu me fizeste acerca do contato com a Polícia Federal, a Polícia Federal tem um telefone de contato, que é o 54-3213-9000, onde as pessoas que tiverem alguma informação, necessitarem alguma informação da Polícia Federal, podem entrar em contato através desse número, seja para obter informação, ou seja, para relatar uma notícia crime. Também é possível o acesso a todos os serviços da Polícia Federal de uma forma rápida e fácil, assim como denunciar um determinado crime pelo site da Polícia Federal, que é pf.gov.br. Muito bem, delegado Noerci, a gente agradece a sua disponibilidade de abrir uma vaga na agenda do trabalho para trazer essas informações da atuação da Polícia Federal nessa operação de ontem. Alguma consideração final, delegado? Eu que agradeço, Tiago. A Polícia Federal está sempre à disposição, seja para informar a sociedade, seja para atender os serviços por ela prestados e tudo aquilo que a sociedade precisar, e também vocês aí da Conecta estamos à disposição. Muito obrigado, delegado Noerci da Silva Melo, passando as informações da Operação Levana, que teve diligências ontem realizadas aqui com alvo preso em Nova Prata. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com as nossas notícias para você. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470.
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. E aí, galera, tudo bem com vocês? No próximo programa a gente vai falar de autoaceitação, entenderam? Isso aí, das 10 às 11 horas da noite, programa ao vivo, no YouTube da Conecta Mais, Facebook e no canal 8 da DIL. É isso aí, a gente espera vocês. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Retornando novamente para você após essa entrevista, muitos esclarecimentos prestados pelo delegado Noerci da Silva Lemos aí, as informações sobre a Operação Levana, que passou por Nova Prata ontem e você acompanha com exclusividade aqui no Conecta News. E nós contamos sempre com o apoio e patrocínio da Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Pazinato Odontologia Integrada, GB Vidros há 15 anos no mercado, Dom Antônio Empório de Carne, Preto Veículos, representante Chevrolet em Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas, pelo canal 8 da Adilnet TV, no YouTube, no Facebook e também na homepage da Conecta Mais. E mandar um abraço para quem está ligadinho conosco nessa manhã, a dona Carmen Corso, a Luana Puchalski, a dona Tere Cúnico, que estão acompanhando agora conosco. Agora 9 horas e 23 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira
é de sol entre nuvens, mas o sol não apareceu ainda. E o dia amanheceu com 20 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 25 graus. E a previsão do tempo para o final de semana é de chuva e as temperaturas amenas. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos ver uma matéria. Segundo o município de André da Rocha, abraça diversos locais turísticos. E um deles é o Hotel Fazenda Três Barras. E na reportagem a seguir você conhece melhor sobre esse ponto turístico. Nossa equipe está no município de André da Rocha e vamos te apresentar o Hotel Fazenda Três Barras, mais uma experiência que você pode conferir do turismo rural da nossa região. Vamos conferir. Primeiramente, era uma necessidade que a gente achava, porque a propriedade, isso aqui é uma fazenda centenária, e a gente sempre gostou muito disso aqui, achou isso aqui uma propriedade muito bonita e tal. E a gente contou com o apoio e incentivo do nosso prefeito Moretti, que ele fazia parte de um programa de governo dele, e ele nos visitou há 4 anos atrás, e dando apoio e incentivo para que a gente iniciasse esse projeto nosso aqui. E aí a gente começou devagarinho, fomos arrumando a propriedade e tal, acabamos desmanchando as casas velhas e construímos o galpão, e aí iniciamos esse projeto nosso, que hoje está em início ainda, né? A gente tem muita coisa por fazer, que a gente quer dar fazer um trabalho para que o nosso turista se sinta bem aqui na nossa propriedade. Então tem muita coisa para fazer, mas já demos o primeiro passo, vamos dizer assim. Olha, a gente tem aqui um trabalho de lida com o cavalo. Eu tenho uma criação de cavalo crioulo, puro, registrado e tal, uns cavalos que são muito bonitos. Nós temos uma criação de ovelha também, a gente lida com gado, temos açudes, trilhas, enfim, passeios a cavalo. O contato com a natureza, o dia a dia da fazenda, de uma maneira geral, assim. A hotelaria, daí nós temos 5 quartos, 2 suítes e tal, tem um conjunto de banheiro, tem uma estrutura completa ali dentro, né? E aí a gente, claro que agora, em função dessa pandemia, a gente está meio que parado, mas acredito que assim que se resolva isso aí, a gente volta a trabalhar normal, recebendo os turistas para passar dias e tal, né? Que a gente tem uma estrutura de restaurante também, né? Tudo montada, né? Que a gente pode tanto servir, atender o turista para pernoite, como também festas, aniversários, reuniões, né? O nosso galpão cabe mais de 100 pessoas dentro tranquilamente, né? Agora a gente está trabalhando com cavalgadas, a gente está tendo quase todo final de semana aí o pessoal que vem para a cavalgada, né? Então fazem piqueniques no mato. Eu não estou evitando a concentração dentro do galpão, né, e tal, mas cavalgadas, com todos os cuidados que a gente tem para evitar que a gente não quer nem ter problemas para nós e nem causar problemas também para o turista que venha, né? Mas as cavalgadas saem a campo aberto, né, fazendo caminhadas nos matos, né, fazem piqueniques na beira dos açudes e tal. Isso a gente tem feito ainda, né? Na realidade, a gente trabalha para a gente poder melhor atender o nosso turista por agendamento, né? Então, mas o nosso hotel é localizado em André da Rocha, dá 6 quilômetros do centro da cidade, né, no sentido chimarrão, né? E o telefone para contato poderia ser o 996 17 17 85, né? E pelo WhatsApp e tal, que a gente está sempre na internet, então tem também pela página da Fazenda na internet, né? A gente está sempre à disposição. Eu acho que nós,
convidando os telespectadores, a gente está sendo montado, com o apoio da Prefeitura Municipal, um grupo de turismo, de turistas, né, de turismo rural até, para dentro do André da Rocha. A nossa propriedade é a primeira da lista, vamos dizer assim, que iniciou, mas hoje a gente já tem um grupo de turismo rural, onde a Prefeitura está dando todo o apoio, então a gente vai ter, além do Hotel Fazenda Três Barras, nós vamos ter outros pontos de visitação, que isso pode ser tudo incluído no mesmo pacote. Até a Prefeitura mesmo que vai tá canalizando esse roteiro turístico, né, para que a gente possa fazer uma coisa mais intensa assim dentro do André da Rocha. E quem quiser vir visitar a Fazenda Três Barras, a gente está à disposição. A gente sempre, eu e a minha família, a gente trabalhou no comércio a vida inteira. Então a gente tem maior satisfação em receber o pessoal aqui na nossa propriedade. Tem 3 morros fortes aqui na propriedade, que ela é uma propriedade de 420 hectares, né? Hoje é um pouco menor porque a gente acabou tendo divisões. Meu pai faleceu e a propriedade ficou menor. Mas enfim, essa é o nome de Fazenda Três Barras. Era Fazenda Três Barras e agora então se transforma em Hotel Fazenda Três Barras, né? Muito bem, você acompanhou aí a matéria no Hotel Fazenda Três Barras, no interior de André da Rocha. Turismo também é alvo das nossas reportagens para você ficar a par das iniciativas que estão espalhadas pelas nossas cidades. E agora Beto Guidini vem com os boletins epidemiológicos. É um lugar que dá vontade de conhecer, né? Muita. Muito, muito bonito lá. Agora 9h30 e começamos por Nova Prata. Os boletins de Nova Prata diz que temos confirmados casos ativos 38, 694 recuperados, óbitos 5, recuperação domiciliar 31, confirmados no hospital 7, aguardando resultados 22. Pessoas internadas são 7 pessoas em enfermaria e pessoas em isolamento domiciliar são 150 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 21, casos curados 19, casos ativos 2, exames realizados foram 241, casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso família, são 10. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 3, pacientes curados 60, total de casos confirmados 63, cotiporanenses sob monitoramento 28. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos não temos nenhum, casos em isolamento domiciliar 7, casos confirmados 30, casos curados também 30, casos suspeitos 4, casos descartados 62. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 480, recuperados 466, casos negativos 1.556, óbitos 5, hospitalizações não temos nenhuma em Veranópolis e nem em outros hospitais. Pela cidade de Bassano, Nova Bassano, casos confirmados 444, casos curados 426, casos negativos 794, casos hospitalizados 3, óbitos 3, casos em isolamento e monitorados 135. E pela cidade de Paraí, confirmados 427, curados 404, internações não temos nenhuma, óbitos foram 5 e em monitoramento 51 pessoas. E seguindo agora com as notícias da nossa região, e recebemos aí essa colaboração de um telespectador de Guabiju que enviou essa matéria colaborando com o nosso editorial. E ela vem ali do portal Gaúcha ZH, que é a pavimentação de uma rodovia da Serra que há 22 anos não tem previsão de término, né? É a rodovia que liga aí São Jorge a Guabiju,
com saída para Ibiraiaras e que encurtaria o caminho até Santa Catarina, né? Depois de concluída, ela serviria aí como um importante polo de escoamento da produção, mas não há previsão nenhuma para que essas obras aconteçam. E como havíamos falado antes, segundo o portal Estúdio FM, um homem de 33 anos foi preso suspeito de armazenar pornografia infantil aqui em Nova Prata. A Polícia Federal fez na manhã de ontem, quinta-feira, uma operação contra a divulgação de pornografia infantil na internet. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante em Nova Prata por armazenar conteúdo pornográfico infantil. E seguindo com as informações, a gente tem aí, né, o Dia Mundial do Idoso. E aí a gente tem as atividades desenvolvidas pelo Conselho do Idoso de Veranópolis, já que está a terra da longevidade. O dia de ontem, né, dia 1º, era o Dia do Idoso e o Conselho Municipal aí desenvolveu as atividades. Ele foi criado em 2013 e tem por objetivo assegurar os direitos sociais das pessoas aí da terceira idade e promove uma série muito ampla de atividades e junções e tudo mais. Esse ano, em função dos critérios aí de distanciamento controlado, as programações podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura, que traz maiores informações. E agora pela gastronomia. Segundo o portal Estúdio FM, um grupo gestor de termas e longevidade promoverá festival gastronômico. A ação inédita para retomar o turismo na região dos termas e longevidade, o grupo gestor do roteiro promoverá o primeiro festival gastronômico, que unirá os 5 municípios de 10 a 25 de outubro de 2020. O festival será composto de diferentes pequenos eventos, além de promoções realizadas pelos empreendimentos participantes. O evento reunirá estabelecimentos turísticos e gastronômicos dos municípios de Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves, Veranópolis e Vila Flores. E agora a gente vai para a parte final do programa com as atualizações para você, as matérias que vêm acontecendo concomitantes ao nosso programa, e a gente reúne todas elas no finalzinho para lhe trazer. E a primeira é sobre o trânsito. A BR-470 entre André da Rocha e Nova Prata será bloqueada no final de semana para conserto da ponte. Então o DENIT informa que neste sábado e domingo a ponte sobre o Rio da Prata, no quilômetro 143 da BR-470, tradicionalmente conhecida por todos nós, a ponte de ferro, ela será bloqueada para reparos e a previsão é que esteja liberada nas 18 horas do próximo domingo. E segundo o portal da CNN Brasil, o STF autoriza a venda de refinarias da Petrobras sem aval do Congresso. Por maioria dos votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu autorizar ontem, quinta-feira, a venda de subsidiárias da Petrobras, constituídas a partir do desmembramento da empresa matriz, sem aval do Congresso Nacional. O plano da estatal é privatizar 8 unidades de refino. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que a criação de subsidiárias não indicam qualquer tipo de desvio de finalidade ou de fraude. O ministro explicou que a hipótese de autos para trata de legítima opção gerencial do controlador acionário da Petrobras, pois se trata de atos de gestão empresarial, uma nova forma de priorização de gestão. E uma informação que surgiu na noite de ontem e aí tomou conta também dos noticiários para você ficar a par, o presidente Jair Bolsonaro indicou o futuro ministro do STF. Ele fez isso na sua live. Ele anunciou a indicação de Cássio Nunes Marques para a vaga do STF. O nome do desembargador até então, Cássio, havia sido mencionado apenas no dia de ontem no noticiário e na sua live tradicional ele fez as suas ponderações e disse que indicaria o desembargador, que é magistrado de carreira, atua no TRF1, que é a região de Brasília, para a vaga de Celso de Mello. Agora ele vai ser publicada no Diário Oficial da União e após ele passa para o Sabatina no Senado. Mas ainda falando sobre Cássio, segundo o portal da CNN Brasil, abre aspas, climas de velório, fecha aspas, dizem militares e ideológicos após a indicação de Cássio Nunes.
Segundo auxiliares presidenciais nas alas ideológicas e militar do governo, reagiram mal à confirmação de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, que indicará o desembargador Cássio Nunes para a vaga de ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, o clima é de velório, fecha aspas, afirmou à coluna um assessor direto do presidente, integrante do núcleo ideológico. Foi uma grande surpresa, ninguém esperava esse nome, disse um militar que dá expediente no Planalto, reforçando que os generais não participaram da decisão. Exatamente, pegou todo mundo de surpresa, inclusive os generais. E seguindo com uma notícia que ainda não tem muita explicação, um fato sem muita explicação, as sementes misteriosas enviadas pelo correio. De acordo com o portal G1, uma fraude pode explicar isso, conhecida como brushing. A prática melhora a reputação de lojas e produtos online com avaliações falsas, mas exige o envio de encomendas para validar os pedidos. Os pacotes seriam enviados da China para outros locais da Ásia. O governo chinês nega e as sementes seriam aí um placebo, né? Uma espécie de, para dizer que tinha uma mercadoria no envelope. Essa é a primeira teoria apontada por especialistas do porquê essas sementes misteriosas têm chegado a vários locais do mundo. E segundo o portal G1, Trump anuncia que ele e Melania testaram positivo para o Covid-19. O presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos entraram em quarentena e ficarão em isolamento na Casa Branca por tempo ainda indeterminado. Eles fizeram os testes após diagnóstico positivo de uma assessora. No passado, Trump questionou a eficácia do uso de máscaras. E segundo o presidente dos Estados Unidos, anunciou na madrugada que ele e a primeira-dama Melania tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e entrarão em isolamento. Olha só, até Donald Trump pegou o Covid, né, Beto Guidininho? Você também, né, Thiago? Vamos lá, seguindo com as informações atualizadas. Um decreto libera o ensino presencial em Porto Alegre a partir de segunda. A Prefeitura de Porto Alegre publicou no seu site um calendário de retorno às aulas e será de modo escalonado, respeitando as medidas sanitárias. Também estão previstos protocolos rígidos de distanciamento, higiene e monitoramento. E segundo o portal Estúdio FM, vândalos atacam imagem sacra em IP. Na tarde da quarta-feira, ao se dirigir até o estádio do seminário da celebração da missa, o pároco Frei Clair Zamperion teve uma desagradável surpresa. A imagem de Nossa Senhora de Lourdes estava coberta por uma camada de tinta vermelha. Abre aspas, como é costume, sempre às quartas-feiras, às 16 horas, celebramos missa no altar que existe no local. Foram avisados do fato e, ao chegar às 15 horas e 45 minutos, se depararam com essa cena e encontramos ainda tinta na lata, comentou o Frei. O religioso suspeita que o ato foi cometido por um pessoal que esteve no campo no início da tarde, mas diz que não é possível afirmar e que já que não tem câmeras de monitoramento no local. Exatamente, isso também não deixa de configurar, né, Beto, intolerância religiosa. Essas questões de ataques a imagens vêm ganhando bastante espaço e repercussão no noticiário nos últimos anos. E seguindo com informações atualizadas, a nova modalidade de loteria, a Super 7 da Caixa, faz o seu primeiro sorteio nessa sexta-feira. E o apostador pode escolher de 1 a 3 números entre 10 algarismos de cada uma das 7 colunas do jogo. A aposta simples custa R$ 2,50 e o primeiro sorteio será realizado hoje às 15 horas. E segundo o portal Estúdio FM, a delegação do Ipiranga de Erechim sofre acidente durante viagem a Porto Alegre. Segundo o portal T, o ônibus que a delegação do Ipiranga do Futebol Clube viajava acabou sofrendo um acidente de trânsito na noite de ontem, quinta-feira. O fato ocorreu na BR-386, em Soledade, por volta das 20 horas e 45 minutos. Conforme informações da comissão técnica da equipe, um cavalo adentrou a pista sendo atropelado pelo ônibus. O animal morreu no local. Um dos motoristas sofreu um pequeno corte em uma das pernas. O uso do cinto de segurança, somado à perícia do motorista, foi fundamental para evitar que outros tripulantes se machucassem, informou um dos integrantes da comissão. Ok, a gente segue com informações, agora vem pelo portal Estafeta.
que Nova Prata lançou o Guia Gastronômico e Turístico. Aconteceu na noite da última quarta-feira o lançamento. O evento aí foi feito de forma híbrida, com poucos convidados, e também foi transmitido ao vivo pela Conecta Mais e pelo canal 8 da Dilnet TV. A ação faz parte aí da comemoração do Dia Mundial do Turismo. E o Guia Gastronômico, abre aspas, descubra novos sabores, reúne 51 empreendimentos locais, entre restaurantes, pizzarias, hamburguerias, gastropubs, lancherias, cafeterias, chocolaterias, docerias e espaços para eventos gastronômicos aqui na nossa cidade. É complicado manter a dieta, né, Beto Guidini, com tanta oferta de bons restaurantes e lugares para frequentar em Nova Prata. Muita coisa boa, né, Thiago? E segundo o portal G1, a produção industrial tem a 4ª alta mensal seguida, mas ainda não elimina perdas com a pandemia. A produção industrial brasileira cresceu 3,2% em agosto, na comparação com julho, segundo divulgou na sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar de marcar a 4ª alta seguida, o ritmo de recuperação do setor mostrou uma desaceleração em relação aos meses anteriores. E aí tu vai ouvir essa, Beto Guidini, que aconteceu na madrugada de ontem em Porto Alegre, reproduzido pelo portal Estúdio a partir das informações do site O Sul. Uma festa que reunia 200 pessoas em uma sauna em Porto Alegre foi interrompida pela Guarda Municipal na madrugada. O evento ocorria nas esquinas da rua Pernambuco e Berlim, lá na zona norte, no bairro São Geraldo. E 3 pessoas foram autuadas. Segundo informações da Guarda Municipal, várias pessoas não usavam máscara na festa. Era festa na sauna. Será que elas estavam usando o quê? E os outros eventos aí estavam previstos para ocorrer no local. Ele foi interditado, os presentes foram encaminhados para suas casas. Fico perguntando, né? Como é que deve ser uma festa na sauna quando dá uma batida policial, Beto Guidini? Pelo menos poderiam estar usando toalhas, né, Thiago? Pelo menos é o que se espera. E, segundo o portal da CNN Brasil, a indicação de Cássio Nunes Marques ao STF é publicada no Diário Oficial da União. Em despacho publicado no Diário Oficial da União, o DOU, hoje, sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, indicou oficialmente o desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. No despacho, o presidente encaminha o nome do desembargador para apreciação do Senado. E na mesma edição do DOU foi publicada a aposentadoria de Celso de Mello. Muito bem, então aí nós temos para encerrar a semana o novo possível ministro do STF. Ele deve passar agora por sabatina do Senado Federal até tomar posse, assim que Celso de Mello se aposentar. É um magistrado de carreira, juiz e também desembargador do TRF1, que é a região de Brasília. E as informações que nós temos por hoje eram essas para você. Nós vamos dando fim ao Conecta News, encerrando também a semana. Lembrando que na próxima semana, a partir do dia 5, teremos a presença dos candidatos a prefeitos de toda a região nas entrevistas do Conecta News. Diariamente, 2 entrevistas para você. Uma das 8h30 até as 9 e outra das 9h30 até as 10, onde você poderá analisar todos os candidatos dos nossos 13 municípios de abrangência, trazendo as informações dos seus programas de governo a partir da próxima segunda-feira. E também na próxima segunda-feira, no horário pontualmente do meio-dia, você poderá estar na nossa companhia da Conecta Mais no Expresso Meio-Dia, um jornal mais rápido com as principais notícias e atualizações para você na hora do almoço. E nós encerramos. O Conecta News conta com a apresentação e editorial de Thiago Zilli e Beto Guidini, a técnica com Douglas Causa, a produção com Robson Quadros, Monalise Canali, Camila Nalim, Érica Garda, Matheus Lamaison e Jonathan Antunes. Todos sob a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Voltamos segunda-feira, dia 5, às 8 horas da manhã. E antes de encerrar, atenção apostadores, a Mega Sena concurso 2304, ninguém acerta as dezenas e o prêmio acumula em 90 milhões de reais.
O sorteio do concurso 2304 da Mega Sena foi realizado na noite de quarta-feira no Espaço Loterias da Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio era de 60 milhões para quem acertasse as 6 dezenas, mas acumulou. E para o sorteio de amanhã, sábado, dia 13, o prêmio deverá ser de 90 milhões de reais. E as dezenas sorteadas foram 12, 21, 29, 54, 56 e 57. Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Hoje, dia do Anjo da Guarda e Dia Internacional da Não Violência. A previsão do tempo para hoje, sexta-feira, será de sol entre nuvens. A temperatura para chegar aos 25 graus. Agora, a previsão para o final de semana será de chuva e temperaturas amenas. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. A todos um bom final de semana e até segunda. Bom dia.